Galera, muitas pessoas falam que usar ciência da nossa realidade para ficção é errado, para analisar batalhas entre personagens e universo. Mas nesse vídeo eu vou refutar essa grande falácia, besteira e falta de argumento que as pessoas usam, né? Dizem, principalmente quando envolve batalhas e as pessoas não concordam com o resultado e acabam então comentando isso. Vem comigo então que o tema de hoje é bem polêmico. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago. Bom, para quem já acompanha aqui o canal já há algum tempo, né? Sabe que eu tenho minhas certas opiniões e visões sobre como se deve fazer uma análise entre personagens ou universo em si, principalmente quando as pessoas envolvem a palavrinha mágica chamada tier ou verse battle, né? Quem usa isso já quebra totalmente as análises, tá? Eu já falei isso aqui no canal, então para quem quiser ver, só clicar nesse card aqui em cima do vídeo. Mas a treta de hoje é aplicar a ciência da nossa realidade, né, na ficção em batalhas. E logo de cara, eu já digo para vocês que sim, devemos usar a ciência da nossa realidade na ficção para batalhas em si. Para falar a verdade, é até necessário que isso se ocorra, né? E vocês vão entender o porquê durante todo esse vídeo. Utilizar a ciência da nossa realidade para criar batalhas ficcionais, né? Especialmente em analisar personagens envolvendo outros universos também, é uma forma que pode sim trazer tanto benefício quanto então desafio para quem vence ou venceria a batalha. Lado bom, realismo e credibilidade. Consistência. Usar a ciência real ajuda a criar universos e situações mais consistentes e plausíveis, o que pode tornar a história ou a narrativa dessa batalha mais envolvente e incrível para as pessoas que estão vendo essa batalha, né? Engajamento. Quando os elementos científicos são precisos, quem está vendo, principalmente quem tem conhecimento em ciência, pode se sentir mais conectado à própria história dessa análise montada. Educação e divulgação científica. Histórias que incorporam ciência podem ajudar a passar mais educação para o público sobre conceitos científicos de maneira mais interessante e também acessível possível, onde muitas das vezes nem é tão abordado no colégio ou então em faculdade. Interesse pela ciência. Ficções bem fundamentadas podem então despertar interesses pela ciência e pela também pesquisa, né? Quem vê também. Se você gostar da área física, provavelmente você vai gostar também dessa área cósmica que esses universos vão estar abordando. Resolução de problemas e inovações. Usar ciência real em ficção pode inspirar soluções inovadoras para problemas, tanto dentro da própria narrativa, né, história em si, desses personagens e universo também, quanto também no próprio mundo real. A própria ciência nos permite extrapolar teorias e fatos científicos, o que pode levar a novas ideias de quem venceria num eventual confronto. Agora, lado ruim, limitações criativas. Nem tudo é bom na vida, né? E usar o lado científico tem seu lado ruim também. Restrições. Seguir estritamente as leis da ciência pode limitar a criatividade de quem está fazendo a análise da batalha, impedindo então a exploração de conceitos envolvendo os personagens em si. Complexidade. A ciência real pode ser bem complexa e difícil de se explicar de forma clara dentro de uma narrativa, o que daria uma história narrativa não tão boa para análise em si. Além disso, a nossa própria ciência nem sempre vai ser aplicada 100% a ficções onde contém universos mega poderosos. Expectativas e precisão. Erros. Mesmo que essa análise seja feita usando a ciência, sempre vai haver interpretações ou então imprecisões científicas que podem ser percebidas e ser criticadas, cara, por quem está vendo. Isso causaria até uma descredibilidade não só para quem fez a análise, mas para a própria obra do personagem em si. Mas isso entra em outro tópico narrativo que eu vou entrar nele daqui a pouco. Expectativas irrealistas. Usar ciência pode levar a expectativas irrealistas sobre a precisão em si e também a veracidade de tudo que está sendo colocado na análise. Então, por exemplo, se você aplicar uma lei da física, por exemplo, em um personagem X, e aquele próprio personagem ele quebra aquela lei que foi aplicada a ele, aquilo que você aplicou a ele vai sim ser facilmente refutado, vai ser facilmente questionado. Equilíbrio entre ciência e ficção. Sobrecarregar a narrativa, colocar muitos detalhes científicos sobrecarregar a própria narrativa em si em batalhas, vai deixar algo maçante, difícil de se entender e chato pela proposta dos personagens. Desvio do propósito principal. Outro ponto negativo é que a batalha pode perder seu foco principal se houver um esforço excessivo para poder explicar cada aspecto científico. Afinal de contas, o que todo mundo quer ver é poderes, habilidades, feitos e, claro, quem vence. Agora, benefício de usar
explorar a ciência em análises. Riqueza de detalhes. Análise de batalhas e universos com base na ciência permitem um nível maior de detalhamento, explicando aspectos como a física dos movimentos, a química de armas, por exemplo, equipamentos, né? E a própria biologia dos personagens em si. Isso é algo que eu respeito bastante quem consegue fazer isso de forma mais primorosa possível, como então o João Castelão, o Nerd Battle, o Bernardo, né? O E-Nerd, o Death Battle também, que fazem um trabalho muito bom quando tem isso envolvido, né? Desenvolvimento de personagens. Personagens que seguem dentro dos limites científicos podem ser desenvolvidos com maior profundidade, mostrando suas habilidades e conhecimentos técnicos de maneira realista. Isso também dá um tom de riqueza na própria hora de analisar essas batalhas e os personagens também. Exploração de temas profundos. A ciência pode ser usada para poder explorar temas filosóficos e éticos também complexos, como então as implicações morais e biotecnologia, e a inteligência artificial também, a exploração espacial, elementos e até sobrenatural em certos casos. Comparações racionais. Isso facilita a comparações entre personagens e tecnologias de diferentes universos de maneira lógica e racional, o que permite então debates mais profundamentados e também debates mais ricos. Quem aqui não gostaria de ver as pessoas debatendo quem é mais forte fisicamente? Superman ou Hulk, Goku ou Saitama? Cara, é um negócio incrível. O uso da ciência aumenta então também a verossimilhança do próprio universo fictício, que pode ajudar o público a suspender a descrença e se envolver mais profundamente na análise que é feita. O uso da própria ciência da nossa realidade em ficções, também análise de batalhas em universos diversos, né, oferece um equilíbrio entre o realismo e a criatividade, e pode sim enriquecer a narrativa e até educar as pessoas que estão assistindo, mas também pode colocar complexidade e restrições que desafiam quem está fazendo essa batalha, o que pode também levar as pessoas a perderem esse interesse e a própria acessibilidade à própria batalha em si. Se usarmos as vantagens de usar a ciência nas batalhas, conseguimos chegar muitas das vezes com precisão o que tal personagem é capaz de fazer, usando não só o realismo, mas também a credibilidade que a ciência, a matemática é usada na nossa própria realidade. É claro que se você usa a ciência no modo geral, tá? Em batalhas, você precisa pelo menos mostrar e ter consistência naquilo no que você está aplicando ou usando. Por exemplo, na física, uma batalha no espaço pode levar em conta a ausência de som, a ausência de gravidade e como isso afeta o movimento dos personagens em si, naves, condições de resistência do personagem em si e afim. Se pegarmos o Superman, por exemplo, que tem um fator biológico diferente, que influencia a sua força, velocidade e vulnerabilidade, explicar essas diferenças com base na própria biologia real pode sim fazer essas características serem mais incríveis na hora de analisar uma batalha. Nem todo mundo gosta de batalhas cruas, entre aspas, né? O que eu quero dizer é, tem pessoas que sim gostam de se emergir, de se aprofundar, apreciar, ter mais imersão proporcionada pela ciência em batalhas, mas claro que se for bem feito, e como eu falei agora há pouco, isso ajuda e muito no próprio aprendizado em vários aspectos da ciência, matemática e qualquer outro interesse, se torna algo mais educacional. Por exemplo, você vai aprender conceitos como relatividade, genética ou inteligência artificial podem ser colocados de forma acessível, ajudando várias pessoas a aprender enquanto se divertem vendo a batalha, a análise da batalha em si, né? Algo muito interessante é que isso também ajuda muitas pessoas a própria despertarem, né, em si o interesse pela ciência, histórias mais realistas. Com certos personagens ou universo, você pode usar o fator científico da nossa realidade e poderíamos termos uma ideia do que aconteceria se certas teorias científicas fossem então levadas ao extremo, abrindo então novos caminhos para pensarmos em ter pensamentos científicos usando então esses personagens. Outro fator é que eu consigo afirmar para vocês que isso ajuda também demais todo mundo é usar a ficção para poder explorar teorias como então a singularidade tecnológica ou então a colonização espacial para preparar as pessoas para o que vem nas possibilidades futuras, né? Imagina então uma batalha entre possibilidades do Brainiac contra o Ultron e as megas avançadas com um nível de inteligência absurdo de poder que muitas das vezes está além da compreensão humana, mas que utilizam também capacidades tecnológicas da nossa realidade, seja então conceito de IAs tecnológicos, programação ou matemática. A narrativa desses personagens muitas vezes não respeitam a ciência da nossa realidade, afinal de contas é só uma ficção, nem tudo pode ser aplicado. Por exemplo, como poderíamos aplicar a ciência da nossa realidade em personagens que tem Toon Force?
Não tem como, porque o propósito desse personagem é literalmente quebrar a lei da física em si, né? O poder deles são de manipulação da realidade usando a Toon Force. Tem universos que são tão poderosos que aplicar ciência é algo que seja assim absurdo, porque não cabe o como e o porquê usar. Por exemplo, Lovecraft, entidade que transcende todos e quaisquer conhecimento humano. Eu fiz um vídeo aqui no canal da cosmologia de Lovecraft, batalhas envolvendo um personagem, entidades que estão em Lovecraft, é algo que extrapola qualquer conceito científico e que não dá nem para poder usar, cara. Outro exemplo, como então usamos conceitos científicos, é universos que abordam muito coisas sobrenaturais ou poderes absurdos, como então Bleach, Nadoverso, Umineko, Desires e outros. Nem todos podemos usar ciência para poder chegar numa conclusão quem vence. Inclusive, tem até universo que aplica ou podemos usar a ciência para analisar onde acaba, que deixando uma incoerência na própria obra de personagens envolvidos. Dragon Ball, ele é um dos maiores exemplos disso, cara. O que eu vejo de pessoas falando que o Goku ele levanta trilhões de toneladas é algo até absurdo. As batalhas muitas das vezes precisam ser separadas em tópicos para a gente poder chegar numa conclusão o que cada um pode fazer. Por exemplo, Superman ele foi capaz de levantar um peso cerca de 200 quintilhões com um só braço, e essa força do Superman só estava triplicando, onde nem sabíamos qual era o limite dele. Como comparação, em relação à massa da Terra, 200 quintilhões de toneladas seria cerca de 3,35% da massa da Terra. Em relação à massa da Lua, 200 quintilhões de toneladas seria aproximadamente 2,72 vezes a massa da Lua. Em relação à massa do Sol, 200 quintilhões de toneladas seria cerca de 0,000101% da massa do Sol. Essas comparações podem ser levadas para vários aspectos, para várias formas possíveis: vulnerabilidade e fraquezas, envenenamento e doenças, impacto de toxinas e doenças dessas ficções também, né, que tem em diferentes espécies, pode ser usado como paralelos com toxinas e patogênios reais, cara. Ou seja, se você vai analisar um Wolverine, por exemplo, que tem um fator de cura gigantesco e ele é infectado, ou ele é ferido, ou ele tem algum tipo de envenenamento de alguma forma possível, você usando a ciência da nossa ficção, da nossa realidade, para falar a verdade, né, dá sim para poder explicar como ele se recuperou, né, o que foi aquele veneno, qual foi a forma de doença que ele teve, né, enfim, várias formas possíveis. Adaptações ambientais, como diferentes espécies se adaptariam a ambientes extremos, como planetas com atmosferas tóxicas ou então alta radiação. Cara, isso dá uma margem para muita coisa, muitos aspectos que deixariam a análise de batalhas mais ricas, mais profunda e mais precisa de quem vence. Mas lembrando, tudo vai depender do personagem e do universo que vai estar sendo colocado na batalha. Eu vejo muitas pessoas afirmando que não se pode usar ciência ou física da nossa realidade para ficções. Aí eu fico me perguntando, por quê? Porque, tipo, essas mesmas pessoas que falam isso, ou duas uma, ou a pessoa discorda de um resultado de uma batalha e comenta só isso para dizer que tem argumento, ou a própria pessoa esquece ou simplesmente não sabe que a própria obra onde o personagem dele se encontra, as leis da física, regras, conceitos, tudo está dentro desse universo ficcional também. Por exemplo, como eu vou poder calcular a velocidade do Goku se eu não usar a física, a ciência ou o conceito básico da matemática, a distância que ele vai percorrer até um determinado lugar? Eu preciso usar as leis da física para sabermos qual é a velocidade, força, resistência e afins que ele vai poder ter. Em outros universos, como Marvel, DC, também temos esses mesmos conceitos matemáticos, filosóficos, teóricos e outros. Como que eu vou calcular a velocidade do Flash se eu não usar a matemática? Como que eu vou calcular o peso que o Hulk ele pode erguer ou sustentar se eu não usar a matemática? Como que eu vou saber o quão inteligente é o Batman se eu não ter uma base do conceito de leis que se aplica também à nossa realidade? Como que eu vou saber o potencial da energia absorvida que a Capitã Marvel é capaz de realizar ao absorver uma supernova? Como que eu vou saber o tamanho, a precisão, a distorção do espaço que um buraco negro é capaz de conter em um universo ficcional? Como que eu vou saber como funciona a atomização, as moléculas, as células do Homem de Gelo, Homem Molecular, Capitão Átomo, o Centurion, sabe? Tudo precisa e tem que ser analisado com base na ciência. Todos os personagens, tirando então a entidade, dependendo do qual for, né, é usado pelo menos um mínimo as leis da física. Ou vocês acham que os autores só pegam os personagens e colocam ele lá
com poder e pronto. Não, tudo tem uma explicação. E de novo, eu reforço aqui, mesmo a lei da física sendo então importante no contexto geral, nem todos os universos e personagens são obrigados a respeitar isso. Um exemplo mais claro disso, né, que eu dou pra vocês é a Atom Force. No geral, eu acho sim importante usar a ciência da nossa realidade em ficções, especialmente em análise de batalhas, mas não é uma regra que todo mundo deve seguir, ou muito menos é algo 100% bom e legal de se ver em batalhas. Por exemplo, vocês acharam legal eu fazer uma batalha 100% científica do Superman e Hulk, Batman e Homem de Ferro? Tem até universos que são totalmente científicos e muito bons, como Doctor Who. Se vocês verem o quão complexo é Doctor Who, vocês iriam se surpreender. Eu particularmente não me sentiria tão confortável assim para poder fazer análise de batalhas, né, só cientificamente 100%. Por mais que eu use algumas vezes métodos científicos, eu não gosto de ficar preso 100% nisso, pois eu acredito que fique algo chato se não for bem feito. Então diga aqui nos comentários se vocês gostam de ver mais análises científicas ou não, vocês gostam de ver algo mais, sendo algo mais conversa casual. Comenta aqui, aproveita e se inscreve no canal, deixa o like para vocês não perderem o próximo vídeo.